Olá, tudo bem? Aqui estamos nós para mais uma reflexão, um comentário sobre um texto bíblico. Eu gosto muito de ler a Bíblia. A Bíblia nos traz narrativas, histórias da história do povo de Deus, do relacionamento de Deus com os homens. E há relatos impressionantes, alguns que nós tentamos imaginar na nossa mente como foi, como aconteceu, como quando Moisés, liderando o povo de Israel, viu Deus abrir o mar vermelho em duas partes e eles passarem em terra seca. Há tantas narrativas maravilhosas, né? Gideão e seus 300 valentes vencendo aquela batalha. E há tantas narrativas, tantas histórias, tantas coisas maravilhosas que nós aprendemos na Bíblia. Alguns não acreditam, acham que a Bíblia é uma história fictícia, mas eu creio na palavra de Deus como verdade. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade, a narrativa das coisas que sucederam realmente, né? Eu queria compartilhar com você só os 4 primeiros versículos do capítulo 1 do profeta Jonas. Eu sei que a maioria, se não a totalidade das pessoas com quem estou falando agora, cristãs ou não, conhece a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Mas não é esse o aspecto que eu quero destacar, principalmente a história, a ocorrência do peixe, quando ele foi engolido pelo peixe. O primeiro versículo do capítulo 1 de Jonas diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e fala contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, diz o Senhor. E Jonas se levantou não para obedecer, mas para fugir de diante da face do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. E descendo aonde tinha os navios, onde tinha o ancoradouro, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de fuga da face do Senhor. Jonas quis fugir da face do Senhor, quis desobedecer a ordem do Senhor. Mas o Senhor, versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. E a história é mais longa, mas o que eu quero compartilhar com você, o que eu quero dizer para você, que Deus tem projetos e tem planos, tem objetivos na vida dos seus servos. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou mesmo que você não se sinta ainda um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus tem as suas mãos voltadas sobre cada um de nós. E Deus tem o controle das nossas vidas. E muitas vezes Deus nos determina algumas missões, alguns afazeres, algum trabalho a ser realizado, como para o caso de Jonas, né? Onde Deus deu uma ordem para ele, dizendo que ele pegasse um navio e fosse para a cidade de Nínive, porque o pecado de Nínive tinha se engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor tinha uma palavra para aquela cidade, para aquele povo, e incumbiu Jonas de fazer esse serviço, ser o profeta, ser a boca do Senhor diante daquele povo. Só que Jonas, por razões diversas, que não é o caso de comentar aqui, ele achou que não deveria ir. Ele achou que ele deveria ir para Tarsis, fugindo da ordem do Senhor, desobedecendo a Deus, né? E ele pegou, foi um outro navio para outra direção, para outra rota, né? E ele foi, pagou sua passagem, tirou, foi pretendendo fugir da face do Senhor. E o que aconteceu? O navio saiu, levando Jonas, a tripulação, as pessoas que iam naquela viagem, mas o Senhor fez vir uma grande tempestade sobre o mar e o navio estava passando por uma situação dificílima a ponto de quebrar-se ao meio, né?
Foi um terror. E a história é mais longa, mas eu quero me ater ao seguinte: ninguém foge diante da face de Deus. Deus tem uma missão para você, Deus te deu uma direção a seguir, siga a direção de Deus. Muitas vezes surgem situações na nossa vida onde nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós estamos sentindo que seguir uma determinada direção não é a vontade de Deus, não é o que Deus tem determinado, orientado para a sua vida. Muitas vezes nós percebemos a voz de Deus falando lá no fundo do nosso coração, não é esse o caminho, não é para esse lado, é para outro, não é? E muitas vezes nós queremos ser desobedientes ao Senhor, queremos fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus está mandando. Às vezes Deus nos dá uma ordem e nós não queremos cumprir essa ordem. Isso é muito perigoso, porque muitas vezes uma tempestade se levanta como uma represália de Deus, mostrando que não é por ali, não é por esse lado, não é por esse caminho, não é por essa atitude. Foi o que aconteceu com Jonas, onde ele pôs em perigo toda a vida de toda aquela tripulação, aqueles viajantes que estavam ali. E sabe que Jonas fez? Jonas desceu para o porão do navio enquanto a tempestade comia solta. Ele desceu, diz a Bíblia, conta a história, se você não leu ainda, leia porque são poucos capítulos. Você pode se deleitar na palavra de Deus. Ele desceu para o porão do navio e lá ele dormia, né? Dormia enquanto a tempestade estava comendo solto lá em cima, todo mundo apavorado, o navio jogando de um lado para o outro. Por quê? Porque ele estava no navio errado, ele estava na rota errada, ele estava em desobediência, ele estava querendo fugir de diante da face do Senhor. E ninguém foge da face do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, foram procurar Jonas lá e disseram: o que está acontecendo, dormente? Levante, ajude, clame ao seu Deus, que estava todo mundo orando, cada um clamando ao seu Deus de acordo com a sua religião. E ele confessou o seu pecado, ele disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, né? Estou fugindo de diante da face do Senhor. Eu sei que a mão de Deus se levantou para impedir que eu chegue nesse destino. É mesmo assim, Deus levanta e põe a sua mão para nos impedir de seguir contrário à sua vontade. E que grande misericórdia do Senhor quando Ele faz isso. Como está a sua vida? Como está as suas coisas? Como está a sua situação? Você está caminhando, você é aquela pessoa que acorda pela manhã, põe a sua vida em disponibilidade ao Senhor e diga: Senhor, dirige a minha vida. Não deixe eu fazer nada que eu queira, mas aquilo que Tu queres, Senhor. Dirige-me, Senhor, e orienta-me, dá-me a luz do Teu Espírito para mim saber o que eu devo fazer, né? É assim que nós devemos proceder pela manhã, quando acordamos, pedindo a direção de Deus, a orientação de Deus, a direção do Senhor para os nossos passos, né? É assim que nós devemos agir a cada momento, durante o dia, durante os nossos percursos, nas direções que temos que tomar. Vamos buscar de Deus o direcionamento para tudo aquilo que nós temos que fazer, porque Deus nos garante vitória. É o Senhor quem nos garante, Ele tem um destino certo. Não sejamos rebeldes, não sejamos desobedientes. Às vezes um relacionamento, uma coisa qualquer, uma decisão a tomar, né? Você sabe o que a palavra de Deus te diz, você sabe qual é a orientação que você encontra na Bíblia, você ouve a palavra de Deus, você ouve conselho, mas muitas vezes nós não queremos obedecer. Não enfrente a Deus, não tente enfrentar a Deus, não tente virar as costas para o Senhor, tapar os seus ouvidos para não ouvir os conselhos de Deus. Faça aquilo que Deus te manda, siga as orientações na palavra que Deus coloca no teu coração e faz os teus ouvidos ouvirem e faz a sua palavra e orientação chegar até você. Em nome de Jesus, eu desejo que você seja obediente ao Senhor, para que você possa ser abençoado e ter uma vida próspera em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos orar, mais uma vez nós vamos orar, obedecendo, pedindo as direções de Deus. Nós vamos orar por você que me ouve, compartilha desse momento, desse vídeo no YouTube, para que Deus alcance a sua família
o seu lar, os seus negócios. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa hora, mas Deus conhece, Deus sabe qual é a tua necessidade. Por isso nós vamos orar em nome de Jesus, você representando o seu lar, sua família, aquela pessoa que está enferma, necessitada de uma bênção. Vamos colocá-la agora na presença de Deus em oração. Amém? Por isso, se você puder, feche os teus olhos, incline a tua cabeça e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada pessoa, por cada vida, amigo, conhecido, essa pessoa que pela primeira vez está acessando esse canal no YouTube, Senhor. Eu oro por cada família representada por essa pessoa, por cada lar representado por essa pessoa, que está passando por lutas, por dificuldades, Senhor, por um momento de depressão, de angústia, de aflição. Senhor, em nome de Jesus, precisamos da Tua orientação, do Teu direcionamento para as nossas vidas, para as nossas decisões. Por isso eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, alcança esta vida que comigo ora pelo poder do Teu Espírito. Alcança o lar que ela representa, alcança a família que ela representa. E por Cristo Jesus alcança com a Tua bênção, dando saúde ao enfermo, libertando o oprimido, tirando a tristeza e colocando alegria nesse coração, porque eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome, do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Creia. Tudo é possível aquele que crê, disse Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.